Podem se sentar. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos reunidos mais uma vez para louvar, engrandecer e exaltar o nome santo do Senhor. Não é verdade? Viemos aqui para buscar a face do Eterno. Sim ou não, igreja? Viemos aqui para nos encher da presença do Espírito Santo. Sim ou não? Viemos aqui para buscar o novo de Deus. Sim ou não? Estou testando aqui para ver se os irmãos estão ligados, estão conectados conosco, né? Glória a Deus. Você viu o louvor que eles cantaram agora, no final? A Raquel e a Vanessa. Você viu que o cordeiro foi sacrificado e surgiu o quê? O leão. Veja só, preste atenção. Tem muitas pessoas que ficam igual um cordeirinho. Sacrifica o cordeiro. Traga o leão, traga a autoridade, traga a ousadia, traga o que ele trouxe como sacerdócio para a tua vida. Tem muitas pessoas que elas estão acuadas nos cantos pelos lobos, pelas opressões diárias, pelas opressões da vida. Então elas estão sendo o quê? Acuadas pelo lobo. Mas você já não é mais um cordeirinho inofensivo. Você já morreu para si e nasceu um leão dentro de você. Agora, a hora que o lobo olhar para você, você vai rugir. O leão da tribo de Judá já está em você. Você já está em unidade com Deus. Então, quando as aflições, os lobos, as obras do inferno vierem lhe afrontar, irmãos, você já não é um cordeirinho que fica no cantinho acuado com medo. Não. Você já morreu para si, surgiu o leão, a autoridade, a ousadia de Cristo sobre a tua vida. E você precisa aprender a usar isso. O que o diabo ele quer é isso, oprimir as pessoas para que elas não se enxerguem na estatura daquilo que Deus as conduziu. Deus nos deu autoridade para o quê? Pisar em escorpiões, serpente, desfazer as obras de quem? De Satanás. Preste atenção. Então, se Satanás ele sabe da autoridade que Cristo lhe concedeu, ele vai fazer de tudo para tentar lhe oprimir, para que você não enxergue a vontade de Deus revelada na tua vida. Porque quando você se posiciona diante daquilo que Deus ele tem para com chamado, quando eu falo de chamado, não estou falando de vocação ministerial, eu falo chamado na questão de você ouvir a voz do seu Pai. E você herdar a herança de autoridade, ousadia, poder para desfazer as obras de Satanás e se tornar a exemplificação do reino aqui na terra. Então a gente tem a capacidade de pegar as escrituras e trazer para dentro de nós. As escrituras agora não é para se escrever em paredes, agora é para estar no nosso espírito, no nosso coração. Nós subimos um monte, nós entramos dentro do quarto no nosso particular com Deus, para quê? Para receber as suas leis, os seus estatutos, a sua vontade revelada, para nós manifestarmos a glória dele aqui na terra. E Satanás está tentando de todas as formas paralisar você, acovardar você, envergonhar você. Mas Cristo está te chamando para entrar no caminho dele. Cristo quer aprumar os seus pés na vereda da verdade. Cristo quer abrir a tua mente de uma forma que, a hora que Satanás olhar para você, ele vai buscar 7 portas para fugir. Então não se acovarde. A tua geração, a tua família, a tua casa depende da condição da sua postura diante do reino de Deus. Se você se posiciona diante do reino, o reino se posiciona em favor da tua vida. Você entende o que é o reino de Deus está à disposição? Com os anjos que são conservos para se posicionar ao nosso favor, ao nosso respeito, como o salmista diz? Você entende isso? Então você vai olhar para os cenários e não vai ficar se vitimizando, não vai ficar... Não, você já vai dar uma ordem, Satanás vai ter que responder. Ele vai ter que responder com batendo em retirada. Satanás, sai agora. Porque a autoridade maior é a que nos foi constituída. Escuta o que eu estou falando. Satanás, quando se apresenta diante de Deus, em meio aos anjos camuflado, o próprio Deus, ele olha e vê ele infiltrado no meio. O que tu veio fazer aqui? Foi assim ou não foi?
Satanás, o que você veio fazer aqui? Foi assim ou não foi? Então você vai olhar, porque quando Deus abre a sua visão, você enxerga onde tem um dedo imundo dele. Você vai olhar e vai dizer: Satanás, oi, agora, pega toda a tua bagagem, bate em retirada, sai. E tem que deixar a vida da pessoa. Você é uma autoridade de Cristo na terra. Cristo disse: eu vou, rogarei ao Pai e enviarei-o com autoridade, porque ele diz: olha, pode blasfemar contra Deus, contra Jesus, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Por quê? Uma autoridade constituída sobre a tua vida. Quando há uma autoridade constituída sobre as nossas vidas, há um reino que corresponde à nossa oração, porque Deus nos enxerga não como homens carnais, mas homens que foram mortificados para si mesmos e ressurgir o leão, o novo dele, o fogo, o espírito dele sobre as nossas vidas. Então o céu corresponde à oração de um justo. Diga: o céu corresponde à oração de um justo. E ser justo diante de Deus é corresponder à justiça do reino. A gente precisa disso. Eu preciso disso todos os dias. Eu preciso da misericórdia, que faz parte do escopo da justiça dele. Eu preciso do amor dele, da graça, do perdão dele constantemente, porque a todo instante nós somos bombardeados, atacados. Satanás a todo instante, ele está de olho naquilo que é precioso, que Deus delegou nas tuas mãos, sua família. E você precisa se posicionar em favor da tua família. Você precisa se colocar de pé e dizer: a minha família é do Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ainda que você não veja no plano físico, cronológico, você já vê no atemporal, com os olhos da fé. Porque você não vive segundo aquilo que você vê, porque você agora aprendeu a esperar no tempo de Deus. Isso se chama fé. E a fé, quando ela está alinhada com o justo, é só questão de tempo para ver a concretização, a intervenção de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus, ele permite certas coisas para gerar maturidade em ambos os lados, para trazer ensino, para trazer crescimento, para aprimorar a nossa comunhão com Ele, para nós tornarmos unânimes com Ele. Você entende isso? Então por isso que nós passamos por lutas, provações, mas ele diz: todas elas produzem perseverança. Para quê? Para a manifestação do eterno sobre a minha e a tua vida. A gente precisa, igreja, necessitamos. Olha só, aqui em Romanos, no seu capítulo 12, eu vou ler rapidamente aqui para você. Eu vou iniciar o versículo 1, vai dizer assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício, diga, sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto. Preste bem atenção, como se presta um culto se sacrificando? Como se vive tendo que morrer? É essa a chave. Nós devemos o quê? Apresentar os nossos corpos como sacrifício. Diga, sacrifício é a oferta. E a oferta, biblicamente falando, é a entrega total. Deus ele exige o quê? A entrega total. Eu quero que vocês, quando eu pedir para vocês falarem, falem, porque na medida que vocês falam, vocês já vai decorando a mente de vocês, o cérebro de vocês já vão processando, vão recebendo a palavra e já vai guardando através dessa meditação, amém? Nós falamos, a palavra ela desce aos nossos corações e elas ficam tatuadas, não em tábuas, porque não adoramos mais nesse monte nem no outro, mas há um monte que o Espírito repousa sobre os nossos corações. Aleluia, amém? Então, o texto vai seguir dizendo: e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Diga, para o quê? Espera aí, experimentar, pastor? Tem algo a ser experimentado? Então vamos ler um pouquinho mais para frente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Tem algo perfeito para mim, para você. Tem algo bom para nós experimentarmos.
Tem algo bom da parte de Deus que está posto a uma mesa para nós assentarmos com Ele e compartilhar do pão, do vinho, do cálice. Preste atenção. O problema é que as pessoas hoje, elas querem o quê? Elas querem o benefício de Cristo. Só que quando nós queremos Cristo, nós queremos numa totalidade. Por quê? Porque se a gente quer Cristo numa totalidade, isso representa uma entrega total também. É uma ação bidirecional. E na medida que há isso, Cristo não oferece só benefício, Ele produz também as marcas dele em mim e você. Então não será só dias bons, haverá dias que irão nos marcar para compreendermos de quem somos dependentes. E é isso que a igreja precisa produzir nos dias atuais, para gerar um estágio de maturidade para suportar os dias difíceis que estão por vir. Haverão dias difíceis que a igreja irá gemer, sentirá dores de parto. E se a igreja não estiver enraizada, não irá suportar, irá ser sucumbida. Mas a igreja que ora, que jejua, que lê a palavra, que medita, que se separa, que presta um culto racional, uma entrega genuína, não irá se preocupar com o que há de vir. Não tem preocupação para aqueles que nasceram de novo. E o texto segue dizendo: que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável, o quê? Vontade de Deus é para ser experimentada, mas não para por aí não. Ele vai dizer no versículo 3: porque pela graça que me foi me dado a graça, um ponto de acesso. Foi me dado uma oportunidade para experimentar algo novo em Deus, para não viver em conformidade com o que o mundo está produzindo nos dias atuais. Então eu olho para o mundo e falo: não aceito, porque eu sei que não é só isso que o mundo está oferecendo, tem algo a mais em Deus. Então eu preciso voltar à origem. Eu preciso voltar à origem de quem me chamou. Se Deus nos chamou, Deus nos separou, Deus nos lavou, Deus nos remeu pelo teu sangue, querido, Ele já nos demarcou para uma boa obra aqui na terra, para nós nos tornarmos a exemplificação, sermos o testemunho vivo, o sacrifício vivo, santo e agradável. Você entende isso? Você entende isso? É muito sério, porque a obra é séria. E quando a obra é revelada na tua vida, você vai se tornar uma ameaça para o inferno. Eu estou dizendo, você sendo uma pessoa em alinhamento com a pessoa de Deus, se torna uma ameaça para o inferno em um todo. Eu não estou dizendo para uma cabeça de demônio, uma legião, não, para o inferno no todo. Uma pessoa alinhada em Deus, posicionada com a obra revelada de Deus, é uma ameaça para o inferno inteiro. Você tem noção disso? Aleluia. O 3 vai dizer assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo. Ou seja, ele já vai dizer no início do texto: rogo pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos vivos, como sacrifício vivo, santo e agradável, como uma prestação de culto racional. E não vos conformei, no versículo 2, com este. A não conformidade é o que? É a renovação de mente. É a transformação de mente. Ele está dizendo: se revolte, não aceite o padrão da sociedade. O coletivo está dizendo: não, isso não tem nada a ver. Escuta, você é separado, então não convém para ti. Alguém que fala no nível mais profundo da tua alma, alguém que fala a um nível que vai muito mais além do que os seus ouvidos naturais possam receber as captações de onda sonora. O próprio Espírito emana a voz dele em ti, e a voz constrange ao ponto de colocar você no posicionamento do caminho daquilo que ele está trazendo como revelação. Isso sabe o que é? É fundamento de Deus na sua vida para que você suporte os dias mal. Isso sabe o que é? É Deus te chamando para o secreto, para um nível mais profundo, para não ficar na porta, mas para entrar aonde Ele está, para estar habitando aonde Ele está, para se tornar a imagem de quem Ele é, porque foi isso que Ele deu para mim e para você. E nós não podemos perder a autoridade que foi nos constituída, porque o sacrifício não está invalidado na cruz. O sacrifício está colocado diante de uma mesa para nós assentarmos com Cristo. Cristo deixou as vestes dobradas, por quê? Porque Ele está dizendo: eu vou retornar. Eu estava numa conversa com a minha esposa hoje, olha como é lindo. Ela disse: pastor, você sabe por que as vestes ficou dobrada? As vestes de Jesus ficou dobrada? Eu falei: não sei não, minha filha, me diga aí, minha ovelhinha. Aleluia.
Aí ela falou, pastor, é o seguinte, eu estava estudando, né, algumas tradições judaicas, e para eles, dentro da tradição judaica, quando as pessoas deixam o lenço sobre uma mesa, né, desmontado, amassado ou de qualquer jeito, sem ser dobrado, isso representa que pode tirar a mesa. Mas se tiver dobrado, bonitinho, isso representa que a mesa não precisa tocar, porque tá posta ali para o quê? Para pessoas assentarem e se servirem. Aí eu falei, entendi, glória a Deus pela sua vida, viu, mulher? Aleluia. Aí ela falou, você sabe então por que agora as vestes, ela ficou dobrada lá dentro? Aí eu entendi, porque ele manteve a mesa lá pra gente assentar junto com ele. É um sinal de que a mesa está posta pra gente. É um sinal de que ele está dizendo, ei, eu estou vivo, estou na mesa, o pão está aqui, a água está aqui, o cálice está aqui. E a gente não pode perder essa oportunidade, porque na promessa que nós temos, nós iremos assentar com Abraão, Isaac e Jacó. Aí tu chega do lado de Jacó e fala assim, ixi, cara, não tem obra nenhuma. Que vergonha, irmão. Nós temos que chegar lá, Abraão, Jacó, Isaac, rapaz, nós lá descabelamos lá. Pulamos no miolo mesmo do evangelho e fomos para cima, mergulhamos no oceano do Espírito. Deus, ele destrinchou coisa, desfazemos obra de Satanás, o inferno nós estremecemos com os cânticos, porque nós nos tornamos um adorador em excelência. A voz de Deus brada sobre o nosso espírito, e através disso que os demônios estremecem, tremem com a autoridade que foi nos constituída. Nós precisamos viver isso. Você não pode retroceder. Você não pode, você está proibido. Se você retroceder, queridos, você não vai ter chance de buscar desculpa ou colocar a culpa nos outros. Para com isso. Nós temos que chegar lá e falar, Senhor, cumpri, fiz, realizei, segundo a tua vontade, segundo o que foi revelado através da nossa santidade, da nossa busca, da nossa entrega. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu vou chamar a nossa irmã Gabriela, porque ela tá o Espírito Santo está com a palavra. Mas o Espírito Santo vai falar ainda mais através da vida dela. Amém, queridos? A Bíblia vai dizer que nós devemos, aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz, ou seja, aqueles que estão em comunhão, na mesma sintonia, frequência, vai conseguir captar, entender, receber. Então, suga o mel da rocha, suga o maná que vai ser hoje implantado diante dessa mesa que está sendo posta diante de você, amém? Estenda as mãos para cá, vamos orar por ela. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos apresentar a vida da tua filha e te pedir com as tuas mãos de graça, de poder e de misericórdia. Cobre ela com o teu sangue, livre e priva de tudo que não é proveniente do Senhor, Pai. Senhor, usa a tua filha para falar com a tua amada igreja, Pai, trazendo, Senhor, aquele maná que não apodrece, um maná, Senhor, que cai do céu, que cai aos nossos espíritos, que alimenta, que nos faz dia após dia, Senhor, caminhar em unidade contigo, Pai, revigorado, renovado pela tua santa presença. Que haja, Senhor, um derramado do teu Santo Espírito através da tua palavra, trazendo aos teus filhos, Pai amado, a oportunidade de provar o novo do Senhor, Pai. Cobre ela com teu sangue, por onde ela andar, por onde ela passar, livra ela, Senhor, de toda a obra de Satanás. Essa é minha oração em nome de Jesus, amém? Pode se assentar, amém, igreja? Gostaria que pedir que os amados irmãos abrissem no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 46. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 46. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis. Versículo 54. Então, prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio da sala, assentando-se juntos, assentou-se Pedro entre eles.
E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nesse e disse: esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, o outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois ele também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou. Volta no versículo 46. Quando eu estava ali, estava pedindo direção acerca da palavra para o Senhor, e ele me fazia me recordar de Pedro. Justamente no momento em quando Jesus, sabendo que a sua hora estava próxima, ele sobe no Monte das Oliveiras para orar como costumava. Jesus, ele tinha uma rotina constante de oração. Ele se apartava de pessoas, mas não se apartava da oração. Ele se apartava de lugares, se apartava de rodas, se ausentava às vezes até dos próprios discípulos, mas não se apartava de Deus. Ele o buscava em oração. E quando ele se achega em meio àquele monte, ele chama Pedro, Tiago e João. E começam ali a orar. Jesus começa a orar. Ele começa a clamar ao Senhor, pedindo para que ele apartasse dele o cálice, mas contudo fosse feita a vontade de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que ele orava intensamente, porque ele estava posto em agonia. Ele estava com tanta agonia que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Só que a Bíblia vai falar que no meio da oração, no versículo 43, apareceu a ele um anjo que o confortava. Enquanto Jesus estava acessando a vontade do Pai em oração, os discípulos estavam se ausentando da vontade do Pai pela falta de oração. Enquanto havia um acordado, sujeito à vontade de Deus por conta da oração, havia um povo que dormia. E sem a oração, Jesus os avisou: vocês vão entrar em tentação. Quando nós entramos em tentação, quando nós caímos em tentação, é a revelação da falta de oração. Porque a palavra de Deus fala: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A resistência é dada em oração. Só há resistência quem se submete à vontade de Deus. E eu só acesso à vontade de Deus em oração. Se você está vendo a falta de resistência diante os manjares, se você está vendo a falta de resistência diante o vinho do rei, se você está vendo que há falta de resistência porque falta sujeição, falta oração. Satanás, ele não teme quando você bate de frente. Ele teme quando você dobra os teus joelhos e ora. Porque ele sabe que a partir do momento que você dobra os teus joelhos em oração, não é você que peleja a tua guerra, é Deus. É o Senhor dos exércitos. Aquele que diz: os meus adversários serão o meu adversário. Aquele que é o teu inimigo será o meu inimigo. É aquele que vai à frente da tua peleja. É aquele que vai ao encontro de guerras que às vezes nem os seus olhos enxergam, que são nas zonas celestiais. Da mesma maneira que há um anjo que desce para confortar Jesus, existem principados e potestades que se levantam para tentar impedir de você orar.
se levantam para tentar impedir de que Deus ele desça com uma resposta. Oração é entrar em ambiente de guerra. Oração é tentar acessar em Deus nas zonas celestiais. E só acessa a zona celestial quem não faz uma oração carnal, quem não faz uma oração padrão, quem não ora a mesma coisa 3 vezes para ser ouvido por homens. Vãs repetições, honrando de lábio, mas o coração distante. Orando para falar que ora. Orando para dizer que tem comunhão com Deus, mas não está alinhado com a vontade de Deus. A oração é para aqueles que querem se sujeitar à vontade do Senhor. Orar ao Pai é saber que vai além das nossas limitações carnais. Não é só quando eu estou bem que eu vou orar. Não é só quando eu estou sentindo a glória de Deus, a autoridade de Deus que eu vou orar. É como Jesus. Está agoniado? Ora. Está aflito? Ora. Está saindo sangue de tanta agonia? Ora. É aí que é revelado o caráter de Deus em você. Quando você busca em oração, mesmo quando a tua carne fala não ora. É quando você busca acessar a vontade de Deus, mesmo quando a tua carne tem insistido, desiste. É você insistir em Deus, porque você sabe que Deus já insistiu em você, investiu em você, quando mais ninguém insistiria e investiria. É você reconhecer que se você está de pé por conta de um Deus, que não é feito de pó, não é feito de bronze, não é feito de pau e não é feito de madeira. É um Deus que foi entregue a nós, o seu Filho unigênito, sobre uma cruz, passado pelo cálice amargo, para nos dar a salvação. O único que desceu entre os mortos e ressuscitou e que está vivo. É sobre esse Deus que nós devemos acessar, conhecer. Paulo, ele fala a profundidade, a largura de Deus, do amor dele é imensurável. Mas se enquanto há fôlego e a vida, a gente tem que buscar conhecer nem que seja um pouquinho. Onde está o anseio da igreja de buscar Deus em oração? Culto de oração. Cadê que o coração está queimando? Culto de consagração. Onde é que está o coração queimando? Desejo de buscar a Deus mais dentro de casa, dentro do quarto. Será que está ardendo? Cadê o desejo? Cadê o anseio? Não. Hoje as pessoas olham e falam, mais tarde eu vou. Primeiro eu vou assistir a novela, primeiro eu vou assistir o jogo. Primeiro eu vou me assentar na mesa dos meus familiares. Primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou fazer aquilo. E Deus vai ficando em segundo plano. Se a trombeta tocar, você fica em segundo plano. A igreja sobe e você fica. Os santos sobem, são transladados e você fica nesse plano terrestre. Você fica aqui na terra. Porque a palavra de Deus vai falar, o Espírito Santo vai dizer vem. E a noiva vai reproduzir, aí vem o noivo. O Espírito Santo testifica da vinda dele. O Espírito Santo nos ensina a estar preparado para a vinda dele. Mas o Espírito Santo é dado em oração. É por isso que quando os discípulos vão orar, um deles começa a falar, mestre, nos ensina a orar. E ele começou a nos ensinar o Pai Nosso. E mais para frente, ele fala em parábolas. E fala, se alguém bater a sua porta insistindo incansavelmente, vai ter uma hora que esse homem ele vai ter que sair para lhe dar e ofertar aquilo que você está pedindo. Porque você está tão enfadigando, você está tanto insistindo, bater na porta, sem dar descanso, que uma hora a porta vai abrir. E ele começa a falar, se até vocês que são maus, quando o teu filho lhe pede pão, você não dá uma pedra? Se o teu filho lhe pedindo algo, você não lhe dá uma serpente? Quem dirá vocês se me pedirem em oração, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Muito querem estar na igreja, ouvir a palavra, mas o Espírito Santo de Deus, cadê? Onde é que está? As manifestações, os sinais.
a transformação de dentro para fora, que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Quantas vezes a gente pode tentar convencer o homem, vamos orar. Jesus, olhando aos seus discípulos, vão orar. Se não for o Espírito Santo a te convencer, põe o teu joelho no chão. Se você não tiver a presença te alertando, põe o teu joelho no chão, senão você vai pecar. Põe o teu joelho no chão, senão você vai cair. Se não for a presença, a gente cai e nem percebe. A gente se torna semelhante a Sansão. Quando Dalila falava, os filisteus vêm aí, ele levantava e dizia, estou forte, onde estão? Por umas 3 vezes ele foi enganado por Dalila, que tentava achar uma forma de ver se aquilo que ele dizia acerca de sua fraqueza era. Sansão, ele brincava, ele dizia, se você fazer umas tranças no meu cabelo, eu perco as minhas forças. Se você me amarrar com cordas novas, eu perco minha força. E todas as vezes que Dalila falava, os filisteus estão vindo, ele levantava forte e dizia, onde é que estão? Arrebentava com as cordas que Dalila colocava, levantava com os cabelos mesmo com trança. Ele brincava de ser forte. Ele brincava de estar diante da presença de Deus. E a Bíblia fala, e o Espírito de Deus já tinha se sentado. Se ele orasse, ele saberia que a presença de Deus já tinha saído. Se ele se sujeitasse à vontade de Deus e não ficasse brincando de ser cristão, ele teria percebido que estava entristecendo a presença. Estava indo em caminhos contrários ao propósito que foi estabelecido sobre a vida dele, nazireu, separado, sem tocar em coisa impura, sem levar aos lábios o vinho, sem tocar em mortos, sujeito à vontade de Deus, levantado como um libertador. Ele negociou o chamado, negociou o princípio, brincou diante de Deus. O Senhor estava falando em oração comigo. Muitos podem enganar o homem. Você pode enganar o homem. Tu pode vestir uma saia até o pé. Tu pode levantar a tua mão, se colocar em frente às esquinas, falar. Mas a Deus você não engana. A Deus eu não posso enganar. Não é sobre a aparência, é sobre a presença no exterior, nos moldando e nos lapidando. Porque quando o Espírito Santo entra, tudo no exterior é mudado. A presença de Deus, ela é movimento. Ele transforma, ele pairava em Gênesis sobre a face do abismo. Ele se movimentava, ele trabalhava, estava em prontidão. O Espírito Santo, ele não fica parado, ele bate a porta, ele bate ao coração, ele pede para entrar, ele pede para você abrir. E quando você abre, a obra ela não para, é aí que ela inicia. E aí você começa a entender a necessidade de buscar Deus em oração. Pedro, ele não ora. E pela falta de oração, você vê, Pedro seguia Jesus. Não basta seguir Jesus, tem que orar. Não basta estar numa igreja, tem que orar. Não basta colocar veste, tem que orar. A Bíblia nos tem ensinado, Deus tem falado acerca de Atos 4,16, perseverar em oração e no ministério da palavra. O Senhor tem batido na tecla sobre uma igreja que deve buscar a oração e a sua verdade. Pela falta de oração, Pedro nega. Pela falta de oração, os discípulos fogem. Somente Jesus fica. E é a partir do versículo 54 que a gente leu, que Pedro ele vai seguindo Jesus de longe. A falta de oração faz você, primeiro, perder a sensibilidade. Quando você perde a sensibilidade, você nega. E quando você nega, você não tem mais coragem de seguir a Deus de perto. Quando você nega, você começa a se ausentar da presença dele. Você vai seguindo de longe. Você vai fazendo igual Adão e Eva. Pecou? Se esconde. Vai para longe. Sai do jardim. Se esconde atrás de árvore. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Jesus.
Só que a Bíblia fala, ou você é quente ou você é morno, ou você segue ou você não segue. Não tem meio termo. Ah, eu sigo a Cristo, mas não vai à igreja. Ah, eu sirvo ao Senhor, mas não ora. Ah, eu tenho amor a Deus, mas não tenho amor a almas. Ah, eu busco ao Senhor, mas não tem fruto. Eu tenho fé, mas não tenho obra. Não é parcial, é inteiro. A obra de Deus é completa. E a gente tem que ser completo. A entrega tem que ser completa. Pedro, ele vai seguindo de longe. Enquanto ele vai seguindo de longe, há uma fogueira acendida no meio da sala. E todos estão assentados. E Pedro vai se achegando a eles. Vai chegando mais perto da fogueira. E quanto mais perto da fogueira ele vai chegando, mais as pessoas olham para ele, mais o rosto dele fica claro, porque ele está chegando perto de uma luz, o fogo da fogueira acesa. E as pessoas olham para ele e começam a reconhecer. Não era você que andava com Jesus? Mas você fala como ele. Mas você é galileu como ele. Quanto mais, meus irmãos, ele estava diante daquele ambiente, mas não estava posicionado, mas as pessoas levantavam contra ele acusação. E ele o nega. O fogo da terra, fogo carnal, te faz negar, te faz cair. Mas se Pedro tivesse acessado a vontade de Deus em oração, o fogo do Espírito o manteria de pé. O fogo do Espírito o manteria aquecido, com o coração ardente, sem negar. Ah, tu é galileu, sou. Tu andava com ele? Andava. Tu fala como ele? Eu falo. Para quem é crente de verdade, isso não é motivo de vergonha. O nosso coração se alegra, o nosso espírito testifica quando alguém olha e diz, tu fala igual Jesus falava. Tu canta, só o Espírito. A obra que Deus tem na tua vida é só Deus mesmo. Fala como Ele, anda como Ele. Não é isso que Deus manda, andar como eu andei. Ser de santo como eu sou santo. É o mundo testificando naquilo que Deus está trabalhando em você em oração. Em sujeição a Deus. Pedro, ele nega 3 vezes. E quando ele nega 3 vezes, e o galo termina de cantar, e virando-se o Senhor, versículo 61, olhou para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito. Ele avisou Pedro. Quantas vezes ele tem te avisado? Quantas vezes Deus tem sido paciente comigo e contigo? Quantas vezes ele tem chamado para uma posição? Quantas vezes a gente tem se ausentado do lugar que ele mandou a gente estar? Deus tem sido paciente com pessoas que estão aqui. E aí quando Jesus olha para ele e ele olha para Jesus, a chavinha vira. Ele se lembra, e a Bíblia vai dizer no versículo 62, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. A gente sabe que Judas, ele também andava próximo de Jesus, em meio aos discípulos. Só que a diferença é que Judas, quando ele chora, quando ele vê o que ele fez com o mestre, ele procura os sacerdotes, entrega o dinheiro e se enforca, se mata. Quando ele percebe o tamanho do erro, ele vai ao homem, sacerdote. A história poderia ter sido diferente se ele fosse a Jesus. Às vezes Satanás ele faz isso comigo e com você. Ele faz a gente perceber o erro, a queda. Eles nos ausentam de Jesus, porque ele sabe que o perdão de Cristo é libertador. O perdão de Cristo é libertador.
libertador. Quantas acusações tentaram entrar na sua mente no seu início até agora? Quantas acusações do passado Satanás tentava trazer à tua memória? E se não fosse a palavra de Deus que dizia, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Se não fosse o sangue, se não fosse o perdão, as mesmas acusações que perturbavam a cabeça de Judas ao ponto de ceifar a tua vida, teria ceifado a nós. Se não fosse a palavra de Deus que nos diz, quem nos separará deste amor? Nem a morte, nem o porvir, nem os principados. O amor dele é escandaloso, traz vida ao pior e o mais miserável pecador. O sangue dele lava qualquer passado, apaga qualquer transgressões e restaura qualquer pessoa. Não interessa se é ladrão, não interessa se é prostituta, não interessa se é mentiroso. O sangue dele muda, transforma qualquer pessoa que o acessa em oração, que o busca não com lágrimas de emocionalismo, mas em arrependimento. Aquele que sabe buscar a Deus e não a homens. Aquele que se sujeita, entende de onde vem a voz verdadeira. E não vãs, palavras vãs de homens. Ele poderia ser a chegar a Jesus, que falava com autoridade, Filho de Deus. Foi a fariseu. Conhecimento de letra, mas morto de espírito. Muitos têm se perdido por conta disso. Não se achegam mais à palavra verdadeira. Se achegam ao entendimento humano. Aí quando há uma cobrança do Espírito, não, a letra já matou. Não tem por que eu fazer isso. O Espírito pedindo, me entrega Isaac. Me entrega aquilo que lhe convém. Aquilo que é lícito, mas que você pode deixar para lá. O Espírito batendo mais de você, pedindo. Mas a letra do homem está te matando. O ensinamento do homem está te roubando. E a sensibilidade do Espírito, aí está negando. Sabe como é que você percebe que você está negando? Você faz igual Pedro. Começa a agir da mesma maneira de quando Deus o encontrou. Pedro era pescador. Quando ele nega, quando ele ouve que Cristo ele foi sepultado, quando ele já está sem esperança, ele volta a pescar novamente. As manias já estão voltando a ser as mesmas. A maneira de falar agora não é a mesma que de Cristo. O teu jeito de falar já está voltando a ser igual ao seu velho homem. Teu modo de agir já voltou a ser da mesma maneira do pensamento do mundo. Tu já está voltando à tua velha natureza. Mas Deus te chamou a ser pescador de homens. Então não queira voltar a ser pescador de peixe. Ele já falou, não nos conformeis. Buscai a renovação na oração, para não voltar nas velhas práticas, para não voltar para os velhos vícios, para não voltar nos velhos pensamentos, para não achar que tudo é normal, para que você não acesse o lugar para que Ele retirou, o lugar de onde só a mão dEle poderia te tirar. Satanás quer que você volta. Satanás está querendo que você retroceda. Só que Deus está vindo nessa noite como alguém que intervém, como alguém que lhe dá oportunidade. Pedro, ele fala aos seus amigos, aqueles que também seguiam a Cristo: eu vou pescar. João capítulo 21. Eu vou abrir. João capítulo 21. João capítulo 21, versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro:
vou pescar. Olha Pedro dizendo. Quando Pedro ele fala assim, vou pescar, a ausência do Espírito faz isso. A gente se inclina àquilo que já deveria ter ficado no passado. A gente se inclina a lugares que era para ter ficado no passado. Vou pescar. E disse-lhe eles, também nós vamos. Quando você para de acessar Deus em oração, quando você perde a sensibilidade, quando você nega, quando você cai, se você não confessar, se você não se arrepender e tornar a tua velha natureza e deixar com que o teu velho homem domine, não é só você que retrocede. E os discípulos olharam e diziam, nós vamos com a salvação da tua casa. Pode ser perdida por uma falta de posição. As almas que teriam sido alcançadas por conta da tua posição e o teu chamado, você presta conta naquele grande dia. Não é só a sua alma que está em jogo, é de todos aqueles que seriam alcançados por conta de uma posição sua. Foram e subiram logo para o barco naquela noite, nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe. Eles reconheceram que era Jesus? Eles acharam que era mais alguém pedindo. Imagina eles, a noite toda tentando pescar. Nada, nada, nada. Aí vem alguém na beira da praia e grita, tem alguma coisa para comer? Um deve ter olhado para o outro, mas a gente já sabe que não tem nada e parece que aí vem um enviado só para lembrar que a gente está pescando nada e perdeu a sensibilidade, não reconhece. Parece que escuta a petição, tem comida? Mas parece que não presta atenção para os filhos. Satanás faz isso. Faz você olhar para a carnal, o pão. Pão eu não tenho não, sai para lá. Mas e os filhos? Que só aquele que nos chamou pode declarar. Filhos. Filhos. E aí, disseram-lhe não. E no versículo 6, ele lhe disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão dos... Satanás, quando quer fazer a gente sair da presença de Deus, ele nos quer aprisionar nos velhos vícios, velhos hábitos, velhos pensamentos, velhas palavras, mas quando Deus quer resgatar, ele leva ao cenário que ele nos chamou. Que ele nos chamou. Quando ele vai ao encontro de Pedro pela primeira vez, ele estava assim, dentro de um barco tentando pescar pela própria força. Aí Jesus se aparece a ele e fala, quero lhe fazer pescador. E quando Jesus grita, filhos, era Deus bradando, eles não entenderam que não são mais pescadores de peixe. Eles não entenderam que eu os fiz pescador de almas. E aí, preste bem atenção no versículo 7. Versículo 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus... Quem era esse discípulo? João. Disse a Pedro. Perceba que quem percebeu e reconheceu quem era Jesus é quem tinha uma intimidade com ele, João. Quem permanece aos pés da cruz junto com a mãe de Jesus, João. Perceba que quem prevaleceu aos pés da cruz, quem não negou,
reconheceu ele. E quando ele reconhece Jesus, ele tem a sensibilidade daquilo que Deus está fazendo no ambiente. É por isso que quando ele reconhece Jesus, ele não fala Tomé, Tiago, Natanael, é Jesus. Ele fala para quem? Porque quem precisava ser resgatado era? Quem precisava ser restaurado era? A busca em oração, a perseverança aos pés da cruz faz com que a gente reconheça Cristo e faz com que a gente reconheça aquilo que Deus quer fazer no ambiente. Nos faz entender quem Deus quer resgatar, quem Deus quer trabalhar, como Ele está fazendo. É o discernimento, que é o que tem faltado. E por que tem faltado? Porque não tem sido buscado em orar. Buscar a igreja em oração, o dom de discernimento para você não ser enganado. E aí, ele vai dar continuidade. João olha para Pedro. Eu imagino João olhando para ele e falando: Pedro, é o Senhor, Pedro. Sabe quando a gente vê que alguém já está caindo, perdendo a sensibilidade? Esse daqui é o desespero de alguém que está vendo o que está acontecendo. Isso daqui é o desespero de alguém que tem visão espiritual. Não dá vontade de sacudir a pessoa quando a gente percebe que ela está morrendo na fé? Não dá vontade de pegar pelos braços igual o João aqui? Imagina João: Pedro, é o Senhor. Satanás está dizendo que não tem como mais, mas Pedro é o Senhor. Satanás diz que não tem mais jeito, Pedro, mas o Senhor tá pegando. Glória a Deus. É o Senhor aqui. Aleluia. E aí, meus amados irmãos, quando ele fala assim: é o Senhor, Pedro, me faz lembrar de quando Jesus ele ressuscita. Maria Madalena, ela vai ao encontro do túmulo e ela vê já a pedra posta para fora, aberta. Não havia mais o corpo, não havia mais nada, só tinha os lenços dobrados, mostrando que a mesa estava posta, o banquete estava de pé, o encontro também. É por isso que o anjo olha para Maria Madalena e fala assim: olha, vai aos discípulos e a Pedro e conta que o Senhor vai ao encontro. E aí eu lembro, pra mim, eu olho assim quando eu vejo João falando: Pedro, é o Senhor. É como quem diz: lembra da notícia que Maria Madalena trouxe? Que ele iria ao teu encontro. E aí, meus irmãos, meu Deus, glória a Deus. Pedro, versículo 7, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. Olha o temor voltando. Olha a reverência voltando. Só de ouvir é o... Olha, meu irmão, quem acessa ao Santo do Santo, ainda que você tente fugir, quando você ouve esse nome, é o Senhor. Ainda que você não esteja posicionado, até você estremece. Como quem diz: meu Deus, eu não estou como eu deveria estar. Foi o que aconteceu. Eu não estou como eu deveria estar, eu estou nu e é o Senhor ali. É o Senhor. Olha o temor batendo dentro do coração de novo. Olha a reverência entrando no coração de novo. Agora Pedro, ele não está mais seguindo de longe. Agora ele está indo para perto. Ele está saindo do barco e está indo em direção à praia. Quanto mais você para de fugir da presença de Deus, quanto mais você vai se aproximando, mais vai trazendo a reverência, mais vai aumentando o temor. Quando vai ver, você já está do lado de Jesus. Aí quando você está do lado de Jesus, ele faz igual ele fez para Pedro. Ele monta a fogueira,
Ali já havia brasa, já havia peixe. Os discípulos ficam um olhando para o outro, sabendo que é Jesus, mas ninguém querendo perguntar. Mas agora com reconhecimento de volta. Olha o espírito ativo de volta. Olha o espírito avivado de volta. Olha o discernimento ali de novo. Aí um começa a olhar para o outro. Aí Jesus senta. Coma. Os discípulos iam comendo peixinho, comendo do pão. Pedrão se assenta. Pedrão outrora estava longe, estava seguindo de longe. Só que atenção ao chamado. E agora não mais o desejo de fugir, mas chegar perto de passinho em passinho. Quando vai ver, você já está se assentado do... E qual é o lugar que Deus falou que tem preparado para nós? Onde está o nosso Cristo assentado à destra de Deus, do Pai? Quando vai ver, Pedro já está ali. E aí eu imagino Pedro ali, olhando para os discípulos, o Senhor, nos pensamentos. E ele vai levando o alimento na boca. Jesus olhando bem para Pedro. Quando vê um alimento entrando para a boca, Jesus olha para ele e fala: Pedro, tu me ama? Pedro olha para Jesus: Senhor, eu te amo. Está sentado na mesa posta por Deus. Faz com que o amor retorne. O primeiro amor incendeie. Você olha para Cristo e fala: Senhor, eu te amo, Senhor. Jesus, a segunda vez: Pedro, tu me amas? Mais uma vez ele olha e fala: eu te amo, Senhor. Na terceira vez ele fala: Pedro, tu me ama? Pedro fala: Senhor, tu sabes. Na terceira vez ele até se entristece, porque ele lembra porque por 3 vezes ele negou. Só que a Bíblia vai falar que a tristeza segundo Deus, opera para o arrependimento. E o arrependimento nos faz assentar à mesa novamente. Ele passa por uma tristeza, porque ele se lembra que negou por 3 vezes. Mas Deus o trouxe para a presença dele novamente, quando pela terceira vez Pedro declarou que o amava. Se por 3 vezes nós o negamos, 3, 6, 7, multiplica, declara que você o ama. Se renda novamente a Ele, se assente novamente com Ele. E perceba que quando Cristo, Ele faz essa pergunta, terminando Pedro de falar: eu te amo, Senhor. Jesus olha para ele e fala: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se, porque havia lhe dito a terceira vez. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Como quem diz: tu sabe que eu te neguei. Do lado de uma fogueira eu te neguei. Mas tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta. Deus está dizendo a pessoas: tu me ama. Quando ele fala assim, tu me ama, ele não está perguntando: você está animado? Tu está alegrezinho? Tu está de bom humor? Se tu me ama, apacenta. Apacenta minhas ovelhas quando você estiver fraco. Apacenta as minhas ovelhas quando você estiver desanimado. Apacenta as minhas ovelhas quando você estiver passando por tribulação. Apacenta as minhas ovelhas quando você estiver chorando. Apacenta, cuida daquilo que é meu. Se tu me amas. Então, se tu me ama, cuida daquilo que é meu. Independente se você está no dia bom ou no dia mau. Independente da tribulação. Porque a palavra de Deus fala: não poderá nem sequer a angústia, a tribulação nos separar dele. E nós devemos permanecer. Versículo
12. Só a primeira parte. Disse-lhe Jesus: vinde e... Deus está chamando pessoas. Vinde e comei. Assentai à mesa novamente. Do lugar da onde Deus te estabeleceu, não saia. E se você saiu, retorne. Não deixe Satanás te prender novamente nos velhos vícios, nas velhas práticas. Não deixe Satanás te aprisionar na onde Deus te resgatou. Porque você não sabe até quando você terá fôlego. Você não sabe quando a trombeta vai tocar. Enquanto o sol nasce, a gente respira e levanta. É como se Deus estivesse tendo um encontro com a gente no barco novamente, nos chamando: vem para perto, vem para perto, vem para perto. É tempo de buscar Deus em oração, igreja. Porque só a oração nos dá acesso a Cristo e ao reino dele. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. As palmas louvam ao Senhor. Amém? Amém? Pegou sua porção? Comeu do pão? Lembra que eu havia falado? É um maná que não apodrece. Tá vendo? Então, olha só, Jesus ele chega neles e pergunta: ei, tem peixes aí, tem o que comer? Mas para pensar, Jesus disse: a minha comida e minha bebida é fazer a vontade. É ele dizendo: vocês estão fazendo a vontade do Pai? Aí ele diz: não tem. Eles não conseguiram interpretar a linguagem. Porque quando a gente se distancia de Deus, a gente perde a linguagem divina. O sentido de estar na presença, o sentido de poder se tornar pescador de almas. É muito sério isso. Amém? Deus está chamando vocês, as vidas, para frente, para olhar para frente, para avançar, para não retroceder, para não parar, para persistir, para não voltar aos velhos costumes, os velhos trabalhos, as velhas tradições, né? Cristo morreu, acabou, não tem mais sentido. Não, ele deixou as vestes dobrar. Disse o quê? Ele vai voltar. Sim ou não? A mesa está posta, sim ou não? E Jesus ele vai assar depois com eles o quê? Peixe, comer pão sobre uma mesa. Amém? A mesa está posta. Amém? Não perca esse maná. Esse maná é o que vai fazer com que você viva o extraordinário de Deus aqui na terra. Há uma classe de potestade que usa pessoas, usa as coisas para, de uma certa forma, levar o homem à derrota, à perda. Mas se tivermos que perdermos, é para ganharmos algo em Cristo. Se tivermos que parar de pescar, é para se tornar um pescador avançado diante dos olhos do Senhor. Amém? Deus nunca vai exigir algo de você, ou seja, aos seus olhos e aos olhos da humanidade, das pessoas que te cercam, algo que de fato vai lhe custar uma perca, sem sequer colocar algo no lugar. Ele sempre vai colocar algo no lugar. Diga: a presença dele. Se ele te pede algo, não é para ficar vazio, é para ele complementar com a presença dele na tua vida. E é isso que o reino de Deus tem para oferecer na minha e na tua vida. E nós temos que ser valentes, leões e leoas na presença do Senhor. Visão de águias. Amém, queridos? Vamos parar de se vitimizar, de ficar contando historinha. Vamos tomar logo na nossa mão a espada do Espírito e deixar a faquinha de serra de lado. Amém? Faquinha de serra nós vamos deixar para os carnais. Nós vamos pegar a espada do Espírito e trazer o exercício da fé em prática. Amém? Chega do diabo fazer o que ele está fazendo no meio da sua família, da tua parentela, da tua casa. Não aceita isso. Não aceita isso. Não aceita. Amém? Deus já falou: você está proibido de retroceder. Não foi isso? E ele vai e traz a palavra: não retroceda, não volte aos velhos costumes.
Vamos avançar. Amém, queridos? Vamos se colocar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A vara que corrige é a vara que consola. A vara que pesca é a vara que consola. A vara que corrige, a vara que pesca é a vara que consola. A tua vara e o teu cajado me... Há consolo de Deus aqui nessa noite. Aleluia. Não é só correção na minha e na tua vida. Todos os dias nós somos corrigidos pelo Espírito Santo. Corrigidos ao arrependimento. Todo dia nós temos que exercitar isso. Tu acha que porque nós somos pastores não tem que se arrepender? Todos os dias, todo instante. É perdão em cima de perdão, misericórdia em cima de misericórdia. Nós precisamos disso. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está a tua igreja. Queremos apresentar os teus filhos e as tuas filhas e pedir com as tuas mãos de graça, de poder e de misericórdia, Senhor. Que nessa noite, Senhor, seja arrancado as redes, os costumes passados, e que seja colocado na mão dos teus filhos o cajado, Senhor. Senhor, como o Senhor colocou o cajado na mão de Moisés e disse: vai adiante, guia o meu povo, chamando ele para ser pescador de vidas, de almas. Assim também levanta o teu povo para serem pescadores de almas, Pai, para que eles possam alcançar o maior número de alma possível, para que eles venham ter, Pai amado, um galardão perante os teus olhos, Senhor, para que quando eles posicionar diante do teu sublime trono, da tua graça, e mostrar as mãos, haverá registro de vara sobre as mãos, Pai, haverá registro de boas obras executadas aqui na terra, com espírito de excelência, de autoridade e de ousadia. Usa os teus filhos, Pai, levanta os teus filhos, fortalece os teus filhos, ajuda para que eles possam ser avivados dia após dia e não possam retroceder, em nome de Jesus. Diga assim: obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade de vida na tua presença. Levante as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, e todos dizem: estão todos abençoados.